cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e agradecer a Deus pela bondade de Deus de nos dar um manual de instrução para a nossa vida, né? A Bíblia é um manual de instrução onde a gente pode saber quem é Deus, como Deus pensa, qual o projeto de Deus para o ser humano e o que Deus quer de nós. E apenas um único livrinho. O problema é que nós lutamos contra forças espirituais que colocam em nossos pensamentos o desinteresse, a falta de vontade de ler a Bíblia. Você vê que a gente tem vontade para coisas banais até, às vezes para ficar sem fazer nada, para ficar olhando nada, conversar fiado. E um livro tão importante como a Bíblia, um livro que fala do nosso futuro, um livro que dá o caminho para você vencer a morte, que é claro que quando a pessoa está tudo bem com ela, ela não tem esse pensamento. Ela não se importa com a vida. Né? Tem gente, eu não viajo de avião que eu tenho medo, eu não ando de barco que eu tenho medo. Eu não ando de moto que eu tenho medo, eu não faço isso que eu tenho medo. Tem medo de morrer, mas não luta para viver. Essa é a diferença. E se você quer ter vida, e vida em abundância, como Jesus fala, você tem que conhecer o projeto de Deus que está na Bíblia. E por isso que a Bíblia diz que, por falta de conhecimento, as pessoas perecem, as pessoas são destruídas. Não é? Nós estamos vivendo um momento na Terra que somos a geração mais privilegiada que já pisou na Terra até hoje, porque temos acesso a todo tipo de conhecimento. E isso foi dado por Deus. Isso é para se cumprir uma profecia que Jesus falou lá no livro de Mateus, que tudo ia ser revelado no final dos tempos. E hoje está tudo revelado. Não se iludam. A internet é uma criação de Deus. Deus que inspira os homens para a ciência. Todo conforto, todo bem é criado por Deus. Luz elétrica, geladeira, ar-condicionado, automóvel, avião. O homem por si, ele sozinho não tem capacidade para fazer isso. A gente já vê na Bíblia, claro, que toda a ciência é dada por Deus. E Deus tem feito isso para quê? Para nos civilizar. Para, vamos falar assim um português mais claro, para nos domesticar, para tentar fazer com que realmente a gente possa ser mais humano e enxergar mais, para que a gente possa ter ferramentas para lutar contra tudo que nos ensinam de errado e lutar também contra aquilo que nós herdamos de ruim, contra as maldições que nós herdamos. Porque tem gente aí que prega que você aceitou Jesus, agora está tudo certo. Não, você quando batiza, você quando faz uma confissão e faz uma aliança com Jesus, você está começando uma caminhada. Você agora, Deus te deu uma ferramenta que faz com que você, sozinho agora, possa caminhar em direção ao reino dele. Entendeu? Apesar de que somos coletivos, apesar de que a igreja, a reunião, a congregação,
congregar é importante, mas a salvação é individual. O conhecimento de Deus é individual. A obra é individual. Deus não chama ninguém no coletivo, Deus chama todas as pessoas individualmente. Entendeu? Não adianta você fingir para você, achar que você não tem nada com isso, que você pode fazer do seu jeito. Não. Deus, quando te deu uma Bíblia, Deus já deixou claro que o negócio dele é ele com você, é você e ele, porque a mesma Bíblia que eu tenho é a mesma que você tem, a mesma Bíblia que o Papa tem, a mesma Bíblia que o pastor mais famoso aqui da terra tem. Então você não tem como se desculpar. Você vai se desculpar como? Você vai chegar para Deus e falar: Senhor, não, mas o Senhor, para aquele pastor famoso lá, aquele pastor que fala bonito, aquele pastor poderoso, o Senhor deu uma Bíblia maravilhosa, né? Para aquela igreja grande, rica lá, aquela igreja de ouro, o Senhor deu uma Bíblia maravilhosa. Para mim, que eu sou simples, o Senhor deu uma Bíblia que não presta? É isso que você vai dizer para Deus? A Bíblia é a mesma palavra, é a mesma palavra. Demorou mais ou menos 1.500 anos para ser escrita, por 40 autores diferentes, em 3 línguas diferentes, e ela se completa, ela é perfeita, é matematicamente perfeita. Estamos aqui no ano 2024 falando dessa Bíblia que Jesus já leu, e Jesus morreu por ela, cumpriu ela. Entendeu? Olha a importância desse livro, olha a importância desse projeto, e ele está nas suas mãos. Ele está com você, na sua língua. E isso é sério, irmãos, isso é importante. Você tem que assumir o relacionamento com Deus. Deus não está chamando outra pessoa, não, Deus está chamando você. E Deus não está pregando para você um projeto da terra, não, você está enganado. Porque muitas pessoas, agora eu virei crente, agora está dando tudo errado. Não, se você realmente fez uma aliança com Deus, se você está lendo a Bíblia, se você está tentando aceitar a palavra de Deus, se você se batizou porque creu no que está escrito na Bíblia, se você está tentando lutar contra a cultura errada que ensinaram para você, porque você quer fazer de acordo com o que está na Bíblia, você pode ter certeza que Deus vai estar com você. Você pode ter certeza que mesmo você passando pelo deserto, mesmo você passando pela água, mesmo você passando pelo fogo, mesmo você estando com uma enfermidade, estando com uma dificuldade enorme, estando em meio a uma calamidade, o Senhor estará com você. Porque Deus não abandona aquele que quer andar com Ele, jamais. A gente que é humano, a gente pode até abandonar, a gente pode abandonar um filho, pode abandonar um pai, pode abandonar uma mãe, mas Deus jamais abandonará aquele que, mesmo ainda pecador, tem o desejo de servir a Deus, tem o desejo de fazer a vontade de Deus, tem o desejo de se converter ao projeto de Deus. Essa pessoa, Deus estará com ela, não importa a situação. Por isso que Deus fala, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não se iluda, irmãos. Quando você está fraco, o Senhor está ali do seu lado. Porque se fosse para Deus salvar o seu corpo, nem velho Deus ia deixar você ficar. O Elias não tinha morrido, Lázaro tinha sido ressuscitado e estava vivo até hoje. O projeto não é desse corpo,
Deus já esclarece isso, o projeto não é da terra, o projeto é de ressurreição e vida eterna, onde você vai ter um corpo glorificado, um corpo realmente que você deseja, porque a pessoa espiritual que você ela não deseja esse corpo que você está com ele, não. Esse corpo é um corpo que você já sabe, olhando para os exemplos, para a história, você já sabe que ele vai falhar com você, que ele vai te abandonar. Você já sabe que ele é fraco. A promessa de Deus para você é te dar um corpo incorruptível, indestrutível, atemporal, eterno. Isso é pouco, irmãos? Quanto que Deus está te pedindo? Deus está te pedindo para você trabalhar 24 horas como escravo dele? Deus está te pedindo o seu dinheiro? O que Deus está te pedindo? Deus só te pede para você ler esse livro aqui, ó, só um único livrinho, só isso, e lutar todos os dias para você tentar amar esse livro, tentar viver de acordo com esse livro. Porque, irmãos, como está escrito lá no livro de Salmos, no capítulo 127, a palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Veja bem, irmãos, quando você faz uma aliança com Deus, se você crê realmente no Deus da Bíblia, não no Deus da religião, no Deus da Bíblia, quando você crê nesse Deus, quando você crê no que está escrito aqui, quem vai guardar você, quem vai te alimentar, quem vai te proteger, é o próprio Deus. Ele jamais vai te deixar só. Em nenhuma situação você estará só. Você estará só quando você, de acordo com a situação, com a circunstância, você resolver esquecer os mandamentos, os estatutos do juiz de Deus, você resolver esquecer a palavra de Deus, que Deus te deu, e aí você querer resolver as coisas pela sua força, pelo seu pensamento, pelo seu eu acho, pelo seu gênio, né? E isso é perigoso, por isso que temos que amar a palavra de Deus, por isso que temos que sempre estar lendo a Bíblia. Por quê? Porque nós somos fracos, todos nós. O nosso gênio é muito forte, o nosso corpo é muito forte, o nosso instinto é muito forte. Qualquer coisinha nos abala, a gente pode estar lá no topo, a gente pode alcançar todos os nossos sonhos, mais ainda, sobrando. Uma coisinha, uma palavra que alguém falar pode desestabilizar a gente. Uma situação que acontecer pequena, às vezes, desestabiliza a gente joga a Bíblia fora, a gente esconde Deus num canto e a gente toma a decisão pelo nosso pensamento, pelo nosso gênio, pelo nosso coração enganoso. Essa é a verdade. Por isso que Jesus fala que a gente tem que orar sempre. Por isso que Jesus fala, medita nesse livro de dia e de noite, até que esse livro comece a modificar você, comece a nos modificar. Porque sem mudança, irmãos, não tem solução. Você não consegue virar um profissional em nenhuma área sem mudança. Entendeu? Você é analfabeto e quer ser um médico, mas não quer estudar, você não vai ser médico. Entendeu? Para você ser um médico, você vai ter que se converter, você vai ter que lutar anos, entendeu? Lendo muitos livros, fazendo muitas provas, passando por muitas dificuldades, sujeitando a pessoas, às vezes, professores que não vão gostar de você,
sujeitando a uma série de dificuldades para você receber autorização para ir você aprender praticando a ser um médico. E nem vai adiantar muito, você só vai ganhar dinheiro, vai poder ajudar mais ou menos algumas pessoas, entendeu? Não vai nem ter poder para salvar a sua própria vida, nem da sua família. Aí Deus te dá um livrinho apenas, que pode te levar à ressurreição e à vida eterna, e pode salvar a sua família. Você não quer compromisso com Ele, irmão. Louvado seja Deus, estamos lendo o livro de Levítico, no capítulo 20. Que diz a palavra do Senhor assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der de sua descendência a Moloque, certamente morrerá, o povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra este homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Irmãos, olha aqui, a gente lê isso aqui, né? Sem compromisso, você não vê nada, né? Mas se você trouxer para a história da humanidade, se você trouxer para a realidade, essas pessoas pegavam os filhos delas, pegavam os filhos dos outros e queimavam no fogo para oferecer um Deus. Que Deus é esse? Isso é uma desgraça, isso não é o Deus. Por que o cara que tem esse pensamento, eu acho engraçado essas pessoas que têm esse pensamento de fazer sacrifício com os outros, por que ela não faz ela mesma o próprio sacrifício? Por que ela então não vai lá e pula no fogo para se oferecer? Ou se sacrifica para se oferecer? Não, ela pega alguém, entendeu? E tem gente que acredita nisso e até hoje, no mundo inteiro, fazem sacrifícios de crianças, de bebês, de crianças mais velhas, de adultos, até hoje, para oferecer a demônios. Entendeu, irmãos? Isso existe. Isso existe. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que foram após ele, prostituindo-se com Moloque. E é importante essa palavra prostituindo-se aqui, que Deus usa muito essa palavra, e quando fala de prostituição na Bíblia, de abominações, está falando de pessoas que, ao invés de servir a Deus, de amar a palavra de Deus, andar conforme a palavra de Deus, são religiosos que servem a homens que criam religiões, que muitas vezes usam até a própria Bíblia e deturpam a Bíblia para criar seitas e religiões até enormes, né? E para adorar a imagens, adorar a santos, adorar a deuses que não são deuses, a demônios. E as pessoas, no mundo moderno hoje, onde se sabe tudo, continuam aceitando isso daí, continuam concordando com isso daí, não é? E querem dizer que servem a Deus, que creem em Deus. Mas não se esqueçam, naquele dia, no dia do julgamento, essas pessoas vão falar: Senhor, Senhor, e Jesus vai falar: eu não conheço vocês, porque vocês são obreiros do que é contra a lei, nunca aceitaram a palavra de Deus. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Você vai ver uma referência em Levíticos 19, 31, 17, 10, Deuteronômio 18, 11, 1 Samuel capítulo 28, versículo 3, Isaías capítulo 8, versículo 19,
Êxodo, capítulo 22, versículo 18. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Então aqui, Deus já está deixando claro que as pessoas que buscam adivinhadores e encantadores, ou seja, espíritas, macumbeiros, todo esse tipo de religião que aí está falando com morto, que é contra o projeto de Deus, que é contra o que está escrito na Bíblia. Eles até têm Bíblia lá. Não é? Você vai no centro espírita, tem Bíblia. Você vai no centro de macumba, tem Bíblia. Né? E nessas várias denominações, né? Está claro aqui, mas são pessoas rebeldes, que não obedecem a Deus. E o povo vai lá atrás deles, por quê? Porque o povo não aceita a verdade de Deus. Está sempre vivendo em fingimento e hipocrisia, procurando ir a um lugar que agrade a ele. E nós somos chamados para agradar a Deus. Por isso que diz aqui no versículo 7, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Olha, a Bíblia diz que de uma fonte de água doce não pode sair água salgada. Eu vou dizer uma coisa para você, você chega na sua casa, você pega água no filtro, você pega água na torneira para cozinhar, para lavar as mãos, você escova o dente na água da torneira. Eu te pergunto, você pega a água da privada para beber? Não pega, não é a mesma água. Não é a mesma água que sai na sua torneira, é a mesma água que vai para a caixa da privada e cai dentro do vaso sanitário? Por que você não pega ela? Porque ela é contaminada. Entendeu? Então Deus deixa claro, você não pode se contaminar, e você sabe disso. Você sabe disso. A lei de Deus já está escrita no seu coração, mas você quer viver em fingimento. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobrir a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue será sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Está claro esse versículo aqui, irmãos? Precisa de chamar alguém, um expert aí para explicar? Você pode entender melhor isso aqui lendo o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 22, livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17, Romanos, capítulo 1, versículo 27, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Deus dá o livre-arbítrio, cada um faz o que quiser, mas se você quer dizer que você é servo de Deus, você quer dizer que você crê que Deus existe, se você quer realmente viver no reino de Deus, você tem que obedecer o que está escrito na Bíblia. Não adianta achar que você vai impor para Deus o seu jeito, ou o seu gênio, ou o seu pensamento, que não vai dar certo. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal, certamente morrerão, seu sangue será sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua, torpeza é, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez da sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade.
E quando um homem se deitar com uma mulher no tempo de sua enfermidade e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Aqui está falando sobre quando a mulher está menstruada, né? Isso aqui é uma lei de higiene, não é uma lei científica, né? E quando um homem... e também a nudez da irmã de tua mãe, da tua tia, né? Ou da irmã de teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta. Sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio. Seu pecado será sobre si levarão, 100 filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher do seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos costumes das nações, que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas. Portanto, fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós, para a possuirdes, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais apartei de vós, para tê-las por imundas. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia, ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Aqui no versículo 26, você vai ver uma referência em Levíticos 11:44, Mateus 5:48, 1 Pedro 1:16. Então aqui vê, irmãos, que Deus chama todos nós que recebemos uma Bíblia, Deus chama a gente para conhecer os mandamentos, estatutos, juízos dele, aquilo que está escrito na Bíblia, e ter uma vida separada, sim. Se você quer ser povo de Deus, você tem que se separar para Deus. O que vai valer é a vontade de Deus e não a sua. E é claro que é difícil essa palavra, porque nós lutamos contra forças internas nossas e contra forças espirituais, né? Mas Deus te chama para lutar. Deus não te chama para recuar. A palavra do Senhor diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus não terá agrado nele. Então nós somos chamados para lutar contra tudo aquilo que nos afasta de Deus, contra tudo aquilo que nos afasta do que está escrito na Bíblia. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.